Oi, esse aqui é meu primeiro vídeo no YouTube e vou mostrar pra vocês um pouco do meu dia a dia. Meu nome é Felipe Sainz e esse aqui é meu vídeo número 1, vai ser o piloto e vamos ver como é que vai sair esse vídeo. Já começou um pouco ruim, vocês estão escutando esse barulho, é meu vizinho que tá fazendo uma obra e não para de bater nesse horário da manhã. Então eu tô indo lá no meu estúdio agora e eu quero conversar com vocês e me apresentar para que vocês saibam quem sou eu. Vamos lá comigo, eu quero mostrar um pouco da minha rotina para vocês. Acabei de chegar aqui na frente do estúdio, tive que sair lá de casa porque tava uma barulheira lá. Esse aqui é o meu espaço, é o meu estúdio, junto com meu irmão. Eu sou o Felipe Sainz e ele é o Bruno Sainz, e por isso que o nome do projeto é Sainz Project, porque foi fundado por nós dois. Mas aqui na casa somos 12 artistas. E eu sei que às vezes é meio chato, foi uma coisa que a gente pensou muito, pô, mas por que levar um nome, o sobrenome de vocês, né? Deixa eu ligar aqui. Levar o sobrenome de vocês não vai vincular muito a vocês. Antes da gente lançar o nome, a gente fez uma pesquisa, né, para saber. E como o nome da gente já era forte aqui em Recife, no mercado, a gente resolveu manter esse nome. As pessoas acharam melhor manter, até porque Sainz é um nome que não fica tão preso só ao sobrenome, né? Tanto é que é o que acontece, porque a gente fortalece a marca da gente de uma maneira que não fique presa só a nossa imagem. A gente tenta trabalhar de uma maneira que envolva todos os artistas da casa, né? Então, às vezes acontece muito de chegar clientes aqui para outros artistas e eles nem têm a ideia de que existe tanto eu quanto meu irmão, né? Porque eles vêm atraídos ou pelo brand do estúdio como um todo, ou pelos próprios artistas ali que divulgam de uma maneira que não prende a gente só, né? A mim e a meu irmão. Então esse aqui é o nosso espaço, depois eu vou mostrar com calma para vocês. Acabei de chegar, tô ligando tudo, tirei a grade ali da frente da vitrine, tava ligando todas as luzes e eu vou parar com calma aqui para contar um pouco da minha trajetória e do caminho de como surgiu o Sainz Project. Vou ter que segurar o microfone aqui na mão porque procurei algum apoio e não encontrei nada que encaixasse aqui, então vai ser assim mesmo. Bom, estamos aqui no meu estúdio, que é o Sainz Project. Esse estúdio foi fundado por mim, Felipe Sainz, e pelo meu irmão, Bruno Sainz. Eu tatuo há 10 anos e meu irmão há 9 anos. E eu acho que a gente está com esse estabelecimento aqui há uns 8 a 9 anos. 8 anos. Porque antes a gente teve outros pontos. Eu passei um ano tatuando em um apartamento onde tudo começou na minha caminhada. E meu irmão, foi um ano depois que eu comecei, depois de eu tanto tentar convencer ele acabou entrando também no mercado da tatuagem. E a gente alugou uma sala que a gente passou o ano e depois a gente veio para esse ponto que era só uma sala, depois a gente alugou essa segunda sala e hoje temos 12 artistas trabalhando com a gente, então é muito massa pra gente porque a gente sempre está em contato com outros artistas, o que enriquece muito a gente, tanto esse olhar artístico, técnico, né, e tá em contato com outros artistas traz pra gente uma inspiração muito maior, tanto na trajetória deles, nas histórias e também nas referências que eles vão trazendo, nos conhecimentos que eles vão trazendo, e a gente vai enriquecendo cada vez mais. Tanto a gente traz pra eles, quanto eles também trazem pra gente. Então pra gente é muito enriquecedor estar em contato com outros artistas. A gente gosta também de viajar para outros estados. São Paulo, na verdade, é um dos pontos que a gente vai muito, gosta muito de atuar lá, e aqui em Recife. Falei em São Paulo porque, pra quem não sabe, então tenho que falar tudo aqui, né? Então desculpa, pessoal, porque é tudo muito novo pra mim. Como eu tô entrando agora no YouTube, então eu sei que tenho que explicar tudo pra vocês, que na verdade esse vídeo é um vídeo mais de apresentação. Então eu sou de Recife, tá? O estúdio é aqui, localizado em Recife, mas eu também atendo em São Paulo. Vez ou outra eu vou pra lá, tenho minha agenda lá e tenho minha agenda aqui, mas o meu fluxo mesmo de atendimento é aqui em Recife. Tá? Então vou contar só pra vocês como é que tudo começou. Sou formado em publicidade e por um bom tempo, depois de que eu me formei, eu trabalhei em agência de publicidade. Depois eu saí das agências que eu trabalhava e resolvi montar um estúdio de design com meu irmão, que sempre foi meu parceiro. Meu irmão, diga-se de passagem, ele é meu irmão gêmeo, tá? Depois vou botar foto aqui pra vocês verem como a gente é muito iguais, né? A gente sempre estudou junto, desde a escola, depois na faculdade junto. A gente tinha banda junto, então a gente sempre teve uma conexão muito forte.
Eu acho que, claro, pelo fato da gente ser gêmea, né? E às vezes a gente bebia muito da mesma fonte de tudo, das experiências que a gente tinha, a gente curtia, a gente compartilhava muito um com o outro. E acabou que a gente foi se aproximando a vida toda, na verdade. A gente não foi se aproximando, a gente sempre foi muito próximo, né? E aí, quando a gente fez faculdade, a gente também fez faculdade de publicidade. Apesar que quando a gente entrou na faculdade, os objetivos eram um pouco diferentes. Bruno já tinha dentro dele a vontade de ser publicitário, e eu tinha uma vontade de ser fotógrafo, de trabalhar com fotografia de moda, fotografia de bandas, fotografia... depois que eu entrei na faculdade, a fotografia publicitária também. Só que lá dentro eu acabei migrando para o design, para a direção de arte. E aí a gente trabalhou junto em agência, né? Depois eu trabalhei sozinho em outra agência, ele em outra. E a gente foi somando conhecimento ali, até que a gente resolveu montar um estúdio de design pra gente, que era o Estúdio Madrid. Então a gente se juntou para fazer nosso estúdio de design. E naquele período ali, antes de terminar a faculdade, na verdade eu tinha me tornado pai. E eu precisava de um conforto realmente financeiro, né? Porque, pô, vocês sabem, viver no país que a gente vive é muito difícil as coisas. E ainda mais sendo pai, ter que sustentar uma casa, né? Então as coisas ficam mais difíceis ainda, porque tem que pagar a escola, pagar a alimentação, pagar aluguel. Então as coisas eram muito difíceis para mim naquela época. E aí, conversando com um grande amigo meu, nesse período que eu estava como designer, surgiu uma conversa onde ele falou que alguns amigos deles, que eram tatuadores, tinham viajado para outros estados, para o Rio, para São Paulo, para fazer tatuagem. E ali a gente fez, meio que conversando, eu fui abrindo a minha cabeça e, pô, por que não a tatuagem? Já que eu gostava muito da tatuagem como algo estético, né, nas pessoas, mas eu não me via como um tatuador. Mas como eu já sempre trabalhei com arte ali, como diretor de arte, como designer, me veio o interesse, pô, eu vou tentar fazer a tatuagem, porque aí, quem sabe, isso se torna realmente uma profissão, ou enfim, eu vou pelo menos tentar me inserir, conhecer mais como é que funciona o mercado e vou me inserir nisso. E foi o que eu fiz. Comprei uma maquininha, comecei a atender num apartamento que eu morava, que era um apartamento que tinha 3 quartos, e um desses quartos eu fiz um home studio lá e comecei a atender os amigos lá, né? Estudava muito, passava madrugada estudando ali para poder ter um traço bem feito. E antigamente eram aquelas máquinas bem pesadas, hoje em dia a gente tem as pens, né? Máquinas mais leves que não vibram tanto, mas antigamente eu comecei a tatuar com uma máquina bem pesada, não sei se vocês sabem, que era da Electric Ink, que na verdade é Paulo Fernando o nome da máquina, que era uma máquina bem pesada, assim, que ela era híbrida, tanto para traço quanto para sombra. Mas foi essa máquina que me fez realmente fazer com que eu me inserisse no mercado da tatuagem, né? E começasse a tatuar os amigos ali, e depois a tatuar algumas pessoas que eu nem conhecia, porque eu ia postando no Instagram e foi aparecendo várias pessoas querendo ter interesse em tatuar comigo. Foi ali que eu realmente comecei a observar as possibilidades que eu tinha para realmente viver da tatuagem, porque como designer eu estava ganhando muito pouco. Eu trabalhava em agência, como eu falei para vocês, e na agência eu ganhava, sei lá, 2.500, né? Depois que eu saí da agência para montar o meu estúdio de design, eu estava ganhando um prolabore ali de R$1.500. Imagina, passar um mês ganhando R$1.500, ainda tendo que sustentar a minha filha, né, e pagar aluguel e tal, era muito pesado pra mim, né? Então, quando eu comecei a tatuar, eu me lembro que no primeiro mês, assim, fazendo flash, que eu disponibilizei vários flashes, eu cobrava muito baixo, cobrava, sei lá, R$80 pra fazer uma mariposa, cobrava valores mais baixos para que as pessoas realmente pudessem ter acesso ao meu trabalho e pudessem divulgar mais. Então era uma estratégia que eu usava, né, para poder ter mais constância ali na tatuagem, né, e atender o máximo de pessoas, que eu acho que é o normal, que muita gente faz logo quando está começando, né. E eu acho que é interessante você não se preocupar muito com o financeiro e sim com a sua evolução no seu trabalho. Na época eu tatuava era mais tatuagens tradicionais, old school, que pra mim, ao meu ver, são tatuagens mais fáceis, entre aspas, porque tatuar não é fácil, mas elas têm um sombreado um pouco mais marcado, o traço mais definido, é um bold line, né? Hoje eu trabalho com um projeto completamente diferente, que eu faço fine line, microrealismo, né? Já segue aí no meu Instagram, já dá uma pesquisada aí no meu Instagram pra ver como é, pra dar uma conferida no meu trabalho. Mas naquele início ali era o que eu fazia, ia disponibilizando. E eu me lembro que nesse primeiro mês eu já tinha faturado ali R$5.000. Foi quando eu vi que, porra, velho, aquilo ali ia mudar a minha vida, né? Ia transformar a minha vida. Porra, se eu tava ganhando R$1.500 e na tatuagem tinha ganhado tinha ganho R$5.000 no primeiro mês, sabe? Então foi ali que eu consegui depositar toda a minha energia. Não, eu vou botar toda a minha energia
aqui na tatuagem, porque é o que eu tô vendo que pode transformar a minha caminhada aqui, sabe? E foi o que eu fiz. Falei pro meu irmão, né? Falei, Bruno, eu vou focar na tatuagem porque tá puxando mais a minha energia, eu tô vendo que tá sendo um caminho mais lucrativo pra mim, né? E em paralelo eu tento manter aqui o design com você, né? Mas o meu tempo vai ser dedicado agora, a minha energia, um foco maior vai ser pra tatuagem. E aí mantive isso em paralelo com o design ali, só que chegou um momento que eu não consegui mais dar atenção pro design, porque eu trabalhava muito preparando a arte pro cliente. Antes eu não preparava na hora, né? Hoje eu preparo a arte no dia e executo a tatuagem no dia. Antes eu ficava muito nervoso, então eu queria mandar antes pro cliente aprovar, para que quando ele chegasse já tivesse tudo certo. Porque a gente sabe que no início existe muito nervosismo, né, de como lidar com o cliente, de preparar a arte na frente do cliente. Até hoje eu não gosto de preparar a arte na frente do cliente. Aqui no estúdio eu me isolo, preparo a arte e depois eu apresento para ele, para que ele aprove, né, para que ele veja. Porque eu sinto que eu fico meio travado ali na hora do processo criativo, sabe, se tiver com o cliente perto. E foi nessa constância assim de projetos que meu nome ele foi crescendo cada vez mais aqui em Recife. É claro que tipo eu sinto que não foi só o fato da tatuagem, dessa constância que eu tive com sedento, sabe? Eu ficava sedento assim, eu ficava ansioso, eu queria muito produzir e botar pra fora. Então criava arte, disponibilizava, pedia para meus clientes meus amigos postarem no Instagram deles, que na época não tinha nem history. Eu pedia para eles postarem, com o tempo depois podia apagar, e muitos deles me ajudavam. Então eu tinha muito movimento ali para poder fazer com que meu nome fosse crescendo. Mas junto a isso também, eu acho que a expertise e a experiência que eu tive dentro da faculdade de publicidade me ajudou muito a ter uma noção do quanto que é importante ter uma boa impressão, sabe? Que é a primeira impressão que o cliente tem ali em contato com sua arte, isso fala muito. Até porque eu vi aqui no mercado de Recife vários tatuadores que tinham um nome bem falado aqui na região, mas que quando você via o projeto no Instagram deles, nas fotos que eles postavam, eram muito mal feitas as fotos, sabe? Não tinha cuidado nenhum, não tinha cuidado com o fundo, não tinha cuidado com o tratamento, não tinha cuidado com nada. E eu, como já tinha uma noção da publicidade ali, eu comecei a postar fotos com uma qualidade melhor, sabe? Mais próximo, mostrando o traço, até a copy mesmo, né? Pra quem não sabe, copy é o texto que você coloca ali, que vai acompanhar ou o anúncio, ou a foto que você coloca, que traga um convencimento maior, né? Evidenciando, sei lá, algum ponto que você tem de qualidade ali no projeto. E era o que eu fazia, já ali eu já tinha essa noção, isso que há 10 anos atrás, né? Eu já tinha essa noção, que se deve muito, claro, à experiência que eu tive, que eu ganhei durante a faculdade de publicidade. E também por conta da minha trajetória. Na adolescência eu tinha banda, e eu sempre gostava muito do visual das bandas, sabe? Entrava, sei lá, no MySpace, né, que era um site que tinha pra conhecer bandas, e porra, as fotos que os caras tinham, a tipografia que era usada pra fazer o nome, sabe, os vídeos, isso chamava muito minha atenção. Então, quando eu ia apresentar os meus projetos, eu queria que tivesse uma qualidade também, sabe. Então, rapidamente o meu nome já ficou espalhado aqui na cidade que eu moro, que é Recife, né. E aí as pessoas começaram a falar muito sobre o meu nome, minha agenda foi crescendo cada vez mais, e as coisas foram acontecendo comigo, sabe. Financeiramente mudou completamente a minha vida. Então eu conseguia pagar meu aluguel, que antes eu tinha que pagar a metade, porque a outra metade minha ex-sogra tinha que ajudar a pagar, porque eu não conseguia pagar, né? Então eu tava conseguindo pagar o aluguel sozinho, né? Eu coloquei minha ex-mulher, que na época ela trabalhava em uma loja no shopping, na Farm, né? No shopping. Eu falei pra ela, faz o seguinte, sai da Farm, eu te dou um salário que tu ganha na Farm, eu te pago e tu cuida da minha agenda. Então comecei tipo, botei ela porque eu não tava conseguindo mais responder sozinho, ela respondia a minha agenda e eu atendia os clientes ali naquele apartamento ainda ali. E o faturamento que eu ganhava já era algo que era pra mim surreal, sabe assim, era algo que era muito distante. E em menos de um ano, assim, eu já tava faturando, sei lá, meus 12 mil reais tatuando dentro do meu apartamento, sabe? Assim, isso me impressionava muito, sabe? Porque, pô, se eu tava ganhando aquilo ali dentro do apartamento, se eu estruturasse de outra maneira, sabe? Profissionalizasse mais, né, meu estúdio, como é que, até onde eu posso faturar, sabe? E foi o que a gente fez. Nesse período, quando meu irmão viu que realmente minha vida tinha se transformado, porque, pô, eu comprei um carro, aí ele viu essa mudança, ele ficou felizão por mim, né? E ele, porra, ele queria isso pra ele. E eu também ficava convencendo ele, né, velho? Porra, Bruno, vamos tatuar junto, porra. Porque às vezes eu chegava na casa da minha mãe, ele morava com minha mãe, né? Chegava lá, ele tava lá no computador preparando as artes pros clientes, né? E eu ficava, porra, minha vida tá mudando.
E eu quero que as pessoas que eu amo, né, tenham essa vida transformada também. Então eu vou sair falando pra todo mundo. Falei pra ele muitas vezes, velho, eu faturei isso esse mês, porra, vamos entrar na tatuagem, vamos comigo, velho, tu vai dar super bem. Ele, porra, não se via como tatuador, né? E falei também com meus amigos, alguns amigos também, pra entrar. Alguns tentaram, não continuaram porque viram que não era pra eles. Outros tentaram e até hoje são tatuadores. E isso pra mim é muito significativo porque eu vejo que é um movimento que não só transformou a minha vida, né? Mas transformou a vida de outras pessoas também, né? Transformou a vida de outras pessoas. Eu não gosto nem de entrar em tanto detalhe porque eu sou muito chorão e acabo me emocionando mesmo. E eu falar chorando é a coisa mais feia do mundo. Então não vou entrar em detalhes, pelo menos nesse vídeo não, porque senão vai ficar um negócio muito doido aqui de choro e não é legal. E aí, tipo, eu vejo essas pessoas tendo vida transformada e isso mexe muito comigo, sabe? E hoje meu irmão é meu sócio aqui no estúdio, né? Aí foi o que aconteceu, ele resolveu se juntar a tatuar depois que ele viu realmente a tatuagem transformando a minha vida, tendo essa questão de eu ter comprado um carro, né? De eu estar morando só, de eu ter viajado, eu fui pra Argentina, fiz uma viagem pro exterior, né? Mesmo que seja aqui, mas pra gente, porra, é pra fora. E aí ele, porra, velho, ele queria fazer parte disso também, sabe? Ele queria ver esse movimento acontecendo dentro da vida dele também. Então ele falou comigo, pô, Felipe, eu tô querendo realmente também começar a tatuar. Me lembro que fui com ele numa lojinha que vendia aqui os materiais. A gente comprou os materiais pra ele e tal, a gente resolveu. Como ele não tinha um lugar pra atender, né? A gente resolveu alugar uma sala e a gente se juntar, né? Então vamos fazer o seguinte, aí a gente conversou, a gente se juntou, pegou um ponto comercial, uma salinha, né? E aí a gente foi começar a atender. A gente estruturou o estúdio, deixou bem bonitinho, bem organizado. Era bem menor que isso aqui, claro. Só cabia eu e ele na sala. E a gente foi atender, começou a atender as pessoas lá. Nesse estúdio ele começou a evoluir muito. O Bruno, ele já tinha uma noção do que ele queria, sabe? Ele começou a tatuar fazendo muito black work. Mas depois ele já falou, velho, eu quero ser especialista em realismo, sabe? Que é um estilo bem difícil, assim, pra quem tá começando, mas ele botou na cabeça que ele queria aquilo ali. E em um ano, assim, ele começou realmente a estudar o black work, fazendo esses projetos. Depois de um ano, ele começou a estudar o realismo e hoje ele é um dos melhores artistas aqui de Recife, do realismo, né? E é bem requisitado, bem renomado aqui na nossa cidade. Não só aqui, mas em São Paulo também, as pessoas entram em contato com ele para querer fazer tatuagem com ele. Já tatuou no Ganga, que é um estúdio que fica em Los Angeles, né? Já foi chamado para o Ateliê Eva, que é um estúdio em Nova York. Recentemente ele foi chamado para outro estúdio também em Los Angeles, assim. Então, assim, existe esse desempenho, sabe, da gente querer fazer os nossos projetos, os nossos trabalhos com a maior maestria, assim, com excelência, para entregar para os nossos clientes. A gente tem esse cuidado, a gente tem esse zelo, não só na parte técnica, na parte artística que a gente executa nos projetos, mas também em todo o marketing que é envolvido, sabe, a imagem que é apresentada para os clientes, sabe, porque a gente sabe que tudo isso faz parte do negócio, do business, sabe? Do mercado criativo. Porque querendo ou não, a gente trabalha com o mercado criativo, a gente trabalha com arte. E eu vejo que tem muitos artistas que têm uma trava gigante em trabalhar com arte, em relação à venda, na verdade, né? Em relação a saber se vender, em relação a saber se posicionar. E quando a gente fala de venda, assim, já gera um certo tabu na cabeça de muita gente, né? Mas a venda que a gente fala não é uma venda ofensiva, ofertando o tempo todo, mas é você realmente saber só apresentar a sua arte da melhor forma, sabe? É mostrar as qualidades que tem no seu projeto, é você saber falar sobre sua arte, mas isso a gente pode falar com o decorrer do tempo em outros vídeos. O que eu queria falar com vocês aqui é mais sobre o quanto que a tatuagem transformou a minha vida, transformou a vida do meu irmão, a do Quintela, que tatua aqui com a gente, que é um grande amigo meu, que também entrou por muita insistência minha, que eu falando com ele, porra, vamos entrar nisso, velho, a tatuagem mudou a minha vida, eu quero que mude a sua vida também. Ele começou a tatuar também, hoje tatua aqui com a gente, né? E teve a vida transformada. Eu queria muito que ele pudesse aparecer um dia aqui no canal pra falar, só que eu acho que ele é muito... Não gosta muito de aparecer na frente das câmeras para falar sobre a caminhada dele, mas tem uma caminhada muito linda. E nesse canal aqui eu quero falar com vocês muito mais, mostrar a minha rotina, mostrar o meu dia a dia, mostrar como é que são os meus projetos, como é que eu executo, falar sobre técnica, falar sobre brand, falar sobre marketing, falar sobre como é viver em Recife aqui, que é uma cidade que eu adoro muito. As pessoas que são de Recife é muito bairristas. Se você já conheceu alguém de Recife, você tem noção disso, que a gente é apaixonado por essa cidade aqui. Então mostrar alguns pontos legais que eu gosto daqui, da gastronomia, lugares que
que a gente tem para sair aqui da cidade da gente, trocar ideia com outros artistas aqui da casa, né? São 12, como eu falei para vocês, então tem muito tatuador, muita tatuadora na casa aqui. A gente tem mais tatuadoras do que tatuadores, então isso é um ponto que a gente gosta muito, de ter contato com vários artistas, né? Com pensamentos diferentes. E vai ser um prazer realmente compartilhar esse conhecimento com vocês aqui, tá? Eu queria muito também que quem pudesse mandar comentários aqui, como é algo muito novo, vou tentar ler os comentários de vocês, né? Pode mandar comentário ou entra no meu Instagram e manda por direct também dicas de vídeos que vocês gostariam de ver, sabe? Tanto... Enfim, o que vocês gostariam de ver aqui no meu dia a dia, vocês podem mandar. Depois que a gente passou um ano nesse ponto comercial lá, tanto eu e meu irmão, a gente resolveu ampliar o espaço, porque o nosso nome já estava tomando uma proporção muito legal. E a gente resolveu crescer para poder fazer com que o espaço que a gente estava fizesse realmente uma conexão com a marca que a gente estava criando, né? Então a gente resolveu montar um outro espaço, poder dar uma experiência melhor para os nossos clientes. E claro, gente, a gente faz isso e, porra, é algo que é desafiador pra gente dar sempre um novo passo, sabe? É sempre um desafio, pô, você alugar um espaço que é mais caro, estruturar esse espaço, ter uma incerteza se vai dar certo ou se não vai, né? Mas eu acho que a gente tem que ter essa fé mesmo, essa energia, acreditar, potencializar isso dentro da gente, porque senão a gente não vai colher novos resultados, sabe? Foi quando a gente alugou a primeira sala, foi um desafio porque a gente pegou o ponto bem derrubado e teve que reformar todo ele, sabe? Mas a gente viu o potencial nesse ponto, porque é bem localizado aqui na zona norte de Recife. Depois a gente alugou a sala do lado, que também foi um novo passo de desafiador, né? Então sempre é um desafio assim que a gente está buscando, assim como um desafio para mim fazer um canal no YouTube aqui para falar sobre o meu dia a dia, falar sobre meu trabalho assim, mas é mais com o intuito realmente de gerar uma conexão e também, claro, de espalhar o meu nome também pelo Brasil, né? Para que as pessoas conheçam quem sou eu, né? Porque é tanto trabalho feito com tanto amor, assim, que eu queria que as pessoas conhecessem o meu estúdio, conhecessem o meu espaço, conhecessem cada artista que está aqui na minha casa, no projeto, no Estúdio Sans Project, né? Então, como eu amo muito tudo isso, assim, como eu faço isso aqui da minha vida, eu quero compartilhar isso com vocês também, com todo esse tesão que eu tenho, com todo esse prazer que eu tenho de falar sobre o meu trabalho, porque é isso que eu faço, eu respiro isso 24 horas por dia. Então vai ser muito bom poder compartilhar isso com vocês e espalhar mais arte e conhecimento para vocês, né? Então, já segue aqui, que vai ser um prazer. Ó, já tô eu aqui tudo errado falando, porque eu não sei muito bem como é que funciona isso, mas segue aqui o canal, que eu vou compartilhar com mais constância, pelo menos um vídeo por semana é a meta que eu quero soltar aqui para que vocês vejam o dia a dia. Acho que eu já falei muito, não deu para falar detalhadamente, senão vai ficar um vídeo muito longo, né, para falar de cada detalhe assim. Então, no decorrer dessa jornada aqui que eu vou postando para vocês, eu vou tentar sempre falar um pouquinho mais de detalhes, né, de momentos de dificuldades, momentos de sucesso que eu tive, porque aí a gente vai se ajudando, a gente vai se conhecendo, né, e vocês vão entendendo como é que funciona a dinâmica de ser um tatuador, de como é que é viver de arte aqui no Brasil. Se você tem interesse em ser tatuador, conhecer mais como é que é a rotina, tá? Então eu sempre vou compartilhar essas experiências, tanto ações também de marketing, ações de branding, ações de venda, né, ações técnicas, para que a gente sempre consiga evoluir junto, tá? Então é um canal que é de dia a dia, é um vlog, mas que também vai trazer muito conteúdo relevante para que vocês aprendam também comigo sobre essa constância que eu tenho nos meus projetos, que todos os dias consigo faturar bem, consigo cobrar um valor bem para minha região, tá? Então é uma troca assim de experiência realmente, para que vocês se enriqueçam, tenham conteúdo legal para vocês crescerem e colocar em prática aí, tá? E vai ser muito massa, muito gostoso de ver vocês dando feedback, de tendo retorno também legal sobre isso que eu tô falando, né? E que a gente se aproxime cada vez mais, tá? Então valeu, beijo pra vocês, esse é só o primeiro vídeo. Vou ainda deixar aqui como é que é o meu estúdio para que vocês tenham uma noção do espaço. E vamos que bora, que eu tô muito empolgado com esse projeto. Acabei de chegar em casa, vou dar uma relaxada agora, tomar um banho, jantar alguma coisa, depois ainda vou sentar aqui na mesa para preparar alguns vídeos. Mas o dia hoje foi um pouco mais tranquilo do que normalmente é.
Hoje minha tarde foi mais tranquila, tive alguns projetos mais simples, mais rápidos, mas normalmente não é esse horário que eu chego em casa, essa hora são 7h30 da noite, fico até mais tarde, estende um pouquinho mais o meu tempo lá dentro do estúdio, e vocês vão ver isso durante os próximos vídeos, que realmente eu passo um bom tempo dentro do estúdio trabalhando, né? Mas deu pra vocês verem um pouquinho da minha rotina. Então vou dar uma relaxada agora, descansar um pouquinho, trabalhar alguns vídeos, e até o próximo vídeo. Valeu!